Nesta série, nós faremos uma imersão na trajetória de um dos mais influentes pedagogos do teatro norte-americano. A ideia é percorrer alguns marcos biográficos importantes, compreender quais foram as suas influências, assim como o impacto de sua técnica na formação de pessoas que atuam. Seja você artista, estudante ou uma simples interessada, eu deixo aqui o convite para conhecer a notável vida e legado de Sanford Meisner. Neste vídeo específico, conversaremos sobre os anos no Theatre Guild. Lembrando que todas as referências estão na descrição abaixo. Se quiser aprofundar os estudos, explore os materiais à vontade. Vamos lá? (1924) Nessa época, Sanford Meisner, também conhecido como Sandy, tinha 19 anos e trabalhava na fábrica de rendas do tio na 17th Street e 5th Avenue, em Manhattan. O rapaz era bem instruído e já apresentava uma inclinação para a música. Certo dia, o seu amigo, Monkey Tobias, recomendou que ele fosse ao Theatre Guild, uma sociedade teatral fundada em Nova York com o propósito de produzir peças estrangeiras e americanas não comerciais e de alta qualidade. Audições estavam acontecendo. A peça They Knew What They Wanted, de Sidney Howard. Meisner foi contratado para interpretar um trabalhador rural e, naquele mesmo ano, foi agraciado com a bolsa de estudos na Theatre Guild School. Mais tarde, Aaron Copland, amigo de piano e também infância de Sandy, levou Harold Cluman para assistir They Knew What They Wanted, onde ele pôde conhecer Meisner. Aaron e Harold tinham se conhecido em Paris, onde foram estudantes. O primeiro, aprendendo composição com Madame Nadia Boulanger, e o segundo, como aluno em Sorbonne. Em Paris, Harold assistiu palestras na escola do Jacques Coupeau, a Le Théâtre du Vieux Colombier. Mas agora ele estava de volta em Nova York, tentando ingressar na cena teatral, por enquanto, sem muita sorte. Harold e Sandy se tornaram amigos, e Harold trabalhou como extra na produção de Caesar and Cleopatra do Guild em 1925. Pouco tempo depois, Sandy o convidou para uma apresentação especial no Guild de Right You Are If You Think You Are, escrita por Pirandello, montagem onde Meisner teve seu primeiro papel de verdade. Harold achou que Sandy estava pitoresco no personagem, mas ficou ainda mais intrigado com a performance de outro ator, Lee Strasberg, que estudaram no American Laboratory Theatre, onde pela primeira vez a técnica de atuação de acordo com a Escola de Arte de Moscou estava sendo ensinada por Richard Boleslavsky e Maria Ouspensky. Enquanto Sandy e Lee estavam na produção Processional de John Howard Lawson, estreada em 12 de janeiro de 1925, eles foram escalados para The Garrick Gates, de Dick Rogers e Larry Hart, com estreia prevista para 8 de junho no Garrick Theatre. Sandy cantava e dançava no coro, mas tinha tanta dificuldade que a sua parceira Libby Homan precisava lembrá-lo com que pé começar toda noite. E dizer que era com a perna esquerda não parecia o suficiente. Ela precisava cutucá-lo na lateral do quadril enquanto dizia, "Essa daqui!". Lee, por outro lado, estava em um dos esquetes e Sandy se lembrava de vê-lo tropeçar durante a coreografia de um tango espanhol. Harold, como stage manager, se tornou amigo de Lee, pois o mesmo tinha familiaridade com as tarefas dos bastidores, e isso foi de grande ajuda para o novato. Em 11 de outubro de 1926, Sandy estreia como Blasio num drama histórico, Juarez and Maximilian, de Franz Werfel. Em 19 de setembro de 1927, interpreta Sid and Four Walls, de George Abbott e Dana Burnet. Logo em seguida, é selecionado para interpretar o jornaleiro em The Doctor's Dilemma, de George Bernard Shaw, participando de toda a temporada de 1927 a 1928. Harold Cluman, in The Fervent Years, comenta sobre dois acontecimentos importantes da metade dos anos 20. O primeiro foi quando acompanhou Strasberg no ensaio de Esther, escrita por Racine, no assentamento da Christie Street, e viu Lee utilizar técnicas de atuação que aprendera no American Laboratory Theatre, ou The Lab. Já o segundo se deu numa conversa com Sandy, onde este confessou não estar totalmente satisfeito com seu treinamento na Guild School,
e sentia que precisava de algo a mais. Harold recomendou que Sandy tentasse conseguir um papel na produção de Strasberg no assentamento. Com isso, Harold passou a visitar os ensaios com frequência, acompanhando o desenvolvimento de Sandy e o modo de trabalho de Lee. Estes eventos podem ser considerados como as primeiras faíscas para o que aconteceria no futuro, nos anos 30. Após algumas tentativas frustradas de produção com Sidney Ross, Harold Cluman iniciou os ensaios de New Year's Eve, de Waldo Frank, no jardim da cobertura do prédio de Ross, localizado no Riverside Drive, com a 85th Street. Além de contar com Sanford Meisner e Morris Karnofsky, Cluman convidou também outros jovens atores, muitos dos quais ele ainda não conhecia durante sua vivência no Theatre Guild. Inclusive, entre os novos rostos estava Franchoton, um galã recém-formado pela Cornell University. Para a direção, Cluman confiou a tarefa a Lee Strasberg. Durante 17 semanas, os ensaios seguiram intensamente, mesmo enquanto os atores ainda mantinham seus empregos regulares. No entanto, Sidney Ross acabou desistindo do projeto, alegando que os planos eram impraticáveis. Como alternativa, o grupo escolheu montar Balloon, uma comédia leve escrita por Padraig Colman. Após mais 6 semanas de trabalho, realizaram uma apresentação, mas nada aconteceu. O experimento de Cluman em produção chegava ao fim. O Guild realizou 2 produções, estrelando Alfred Lunt, Henry Travers, Sanford Meisner, Morris Karnofsky e Albert Van Dekker. Em Marco Millions, de O'Neill, Sandy interpretou o Popple Courier e Gazan, Kenneth Persia. Já em Volpone, peça de Ben Jonson, eventualmente fazia o juiz e, no início da temporada, ficara encarregado de um noivo. Em 1 de janeiro de 1929, Harold Cluman estava trabalhando com Cherry Crawford no Guild. Ela tinha começado como assistente de stage manager e, naquele momento, também construir experiências executivas. Ela sabia lidar com membros do conselho. Era prática, astuta e diplomática, muito mais que Harold ou Lee. Theresa Hepburn, integrante do conselho do Guild, convidou Harold para ler e analisar algumas peças. Mais tarde, ela revelou o desejo do Guild em produzir performances especiais nas noites de domingo para os inscritos. Herbert Biberman estava envolvido como stage manager, Cherry Crawford como diretora de elenco e Harold, como leitor, sugeriu Red Rust, uma peça soviética. Harold trouxe o máximo de atores que pôde da experiência de Riverside Drive, Franchoton, Sanford Meisner e até Lee Strasberg, agora como ator. Biberman dirigiu com frescor, e Red Rust foi bem recebido e conseguiu uma produção regular com o apoio do Theatre Guild Studio. As faíscas de antes foram ventiladas nessa experiência, tanto que, pouco tempo depois, Harold, Cheryl e Lee começaram a marcar pequenos encontros de pessoas que pensavam de maneira similar. Eles se reuniam no salão do prédio Stanway, na rua West 57th, e a pauta principal era a situação difícil do teatro norte-americano. Isso levaria à criação do Group Theatre, um dos grupos mais importantes da história teatral norte-americana.